A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Capítulo 6. A maioria dos historiadores costuma atribuir o processo, a sentença e a execução de Joaquim de Wet à natureza violenta, cruel e tirana do imperador Emir. No entanto, não faltam, especialmente no caso de autores com inclinações à beletrística, hipóteses alusivas à vingança ou à retaliação por motivos inteiramente particulares. Esta é a hora mais do que certa de afirmar a verdade, a qual está mais do que evidente para qualquer pesquisador atento. O Duque de Wet comandava o grupo operacional Verden, de um modo para o qual o termo inepto seria excepcionalmente delicado. Tendo contra si forças 2 vezes mais fracas, demorou com a ofensiva para o norte e direcionou toda a atividade para combater os guerrilheiros de Verden. O grupo Verden cometeu crimes sem precedentes contra a população civil. As consequências eram previsíveis e inevitáveis. Se no inverno as forças dos insurgentes eram estimadas em torno de 500 pessoas, na primavera quase todo o país fora tomado pela insurreição. O rei Ervil, favorável ao império, foi assassinado. E seu filho, o príncipe Quistrim, que simpatizava com os Nortelungos, encabeçou a insurreição. Tendo no flanco operações de desembarque dos piratas de Skellige, à frente uma ofensiva dos Nortelungos de Cidaris e uma rebelião na retaguarda, de Wet envolveu-se em caóticas lutas, sofrendo sucessivas derrotas. Assim, atrasava a ofensiva do grupo do exército Meio. Em vez de, como havia sido acordado, conter o flanco dos Nortelungos, o grupo Verden continha Menno Coerhorn. Os Nortelungos imediatamente se aproveitaram da situação e passaram ao contra-ataque, rompendo o cerco em volta de Maiena e Maribor e extinguindo as chances de uma nova e rápida conquista dessas fortalezas importantes. A ineptidão e a estupidez de Wet tiveram também um valor psicológico. Dissipou-se o mito do invencível de Nilfgaard. Centenas de voluntários juntaram-se às tropas dos Nortelungos. Restif de Montholon. Guerras do Norte, mitos, mentiras e meias-verdades. É preciso falar sem fazer rodeios, que Jarre estava muito decepcionado. A criação no templo e seu próprio caráter extrovertido faziam com que acreditasse nas pessoas, em sua bondade, gentileza e seu altruísmo. No entanto, dessa fé sobrou quase nada. Passara já 2 noites do lado de fora sobre os restos das medas, e agora tudo indicava que passaria a 3ª noite da mesma forma. Em todas as vilas em que havia pedido um pernoite ou um pouco de pão, as únicas respostas eram um profundo silêncio ou xingamentos e ameaças proferidos de trás dos portões trancados a 7 chaves.
não adiantava nada explicar quem era, para onde e com que fim ia. Ficou muito decepcionado com as pessoas. Escurecia rapidamente. O garoto caminhava ágil e destemidamente por uma vereda no meio de campos abertos. Procurava uma meda, resignado e abatido com a perspectiva de mais uma noite passada ao relento. O mês de março daquele ano era, contudo, excepcionalmente ameno, mas a noite esfriava muito e tudo se tornava verdadeiramente aterrador. Jarry olhava para o céu. Em todas as noites, havia uma semana, se via a aurorubra-bilha de um cometa atravessando o céu do oeste para o leste, arrastando atrás de si a tremeluzente trança de fogo. Começou a refletir o que esse estranho fenômeno mencionado em diversas profecias realmente poderia pressagiar. Retomou a caminhada. Escurecia cada vez mais. A vereda descia para dentro de uma fileira de espessos arbustos que, na escuridão, tomavam formas horripilantes. Uma frigidez emanava do lugar embaixo, onde estava ainda mais escuro. Vinha de lá um desagradável cheiro de plantas putrefatas e de algo mais. De algo muito ruim. Jarry parou. Tentava convencer-se de que era o frio e não o medo rastejando por seu dorso e seus braços. Mas sem efeito. Uma baixa ponte unia as margens do canal coberto de vimeiros e tortos salgueiros, negro e reluzente como um alcatrão recém-espargido. Nos lugares onde as vigas apodreceram ou desabaram, a ponte revelava abissais aberturas longitudinais. O balaústre estava quebrado, suas treliças submergidas na água. Depois da ponte, os salgueiros eram mais densos. Embora ainda faltasse muito para a verdadeira noite, embora os longínquos prados atrás do canal ainda reluzissem com a teia do nevoeiro suspenso na ponta da grama, os salgueiros estavam imersos na escuridão. Na penumbra já revia, embaçadas, as ruínas de alguma edificação, certamente um moinho, uma eclusa ou um pesqueiro de enguias. Preciso atravessar essa ponte, o garoto pensou. Será difícil, mas não há o que fazer. Embora eu sinta a flor da pele que lá nessa negridão espreita algo ruim, preciso atravessar esse canal. Preciso atravessar esse canal assim como aquele mítico comandante ou herói sobre o qual li nos desgastados manuscritos no templo de Melitele. Atravessarei o canal e aí... Como será? As cartas serão distribuídas? Não, os dados rolarão. Atrás de mim ficará meu passado, diante de mim meu futuro estender-se-á. Entrou na ponte e logo percebeu que sua intuição não o havia enganado. Antes que os visse e ouvisse. E aí? Pigarreou um daqueles que barraram o seu caminho. Não falhei? Falei para esperar um pouco que alguém apareceria. Falou bem, ó Coltic. O segundo dos tipos munidos de grossos bastões ceceava levemente. Deveria ser adivinho ou mago. E aí, caro andarilho, que caminha sozinho? Entregará aquilo que tem de boa vontade ou precisaremos fazer um arrastãozinho? Mas eu não tenho nada. Jarry gritou com toda a força de seus pulmões, embora nutrisse poucas esperanças de que alguém ouvisse e viesse prestar ajuda. Sou um pobre andarilho. Não tenho nem um centavo comigo. O que vocês querem de mim? Este cajado? A vestimenta? Também, disse aquele que ceceava, e em sua voz havia algo que fez com que Jarry se estremecesse todo. Pois deve saber, pobre andarilho,
que na verdade nós, levados por uma urgente necessidade, estávamos atrás de uma moça. Mas a noite está chegando, ninguém mais aparecerá. Por isso, quando não há peixes, caranguejo, peixe é. Peguem-no, rapazes! Tem uma faca! Jarry gritou. Estou avisando! Realmente tinha uma faca. Furtou-a da cozinha do templo, na véspera da fuga, e escondeu na trouxa. Mas não atirava. Paralisava-o e apavorava a consciência de que esse gesto era desprovido de qualquer sentido e não o ajudaria em nada. Tem uma faca! Olhe só! Aquele que ceceava debochou, aproximando-se dele. Tem uma faca! Quem diria? Jarry não podia fugir. O pavor fez com que suas pernas se transformassem em 2 postes encravados no solo. A adrenalina prendeu sua garganta como o nó de um laço. Eita! De repente o terceiro gritou com uma voz jovem e surpreendentemente conhecida. Eu acho que o conheço. É mesmo, eu o conheço. Deixem-no, falei, é um conhecido. Jarry, você me reconhece? Sou Melfi. Jarry, você está me reconhecendo? Estou. Jarry lutava contra um horrível e sufocante sentimento que até então desconhecia. Só quando sentiu a dor no quadril, com o qual bateu contra as tábuas da ponte, entendeu que sentimento era aquele: o de perder a consciência. Eita, que surpresa! Melfi falava. Eita, sorte de encontrar um camarada de Elander, um companheiro. E aí, Jarry? Jarry engoliu um duro e dúctil pedaço de salo, seguido por um nabo assado oferecidos por sua estranha companhia. Não respondeu, apenas acenou com a cabeça em direção de todos os 6 rapazes sentados em volta da fogueira. E para onde você vai, Jarry? Para Vigim. Hã? Nós também vamos para lá. Eita sorte! E aí, Milton? Você se lembra de Milton, Jarry? Jarry não se lembrava. Nem sequer sabia se já o havia visto. Além disso, Melfi exagerava um pouco quando dizia que era seu companheiro. Era o filho do tanoeiro de Elander. Quando juntos frequentavam a primeira classe no templo, Melfi costumava bater nele com regularidade e sanha e chamá-lo de um bastardo sem mãe nem pai concebido no meio de urtigas. Isso durou cerca de 1 ano, depois do qual o tanoeiro o tirou da escola, pois confirmou-se que seu filho prestava apenas para os barris. Foi assim que Melfi, em vez de iniciar-se com o suor de seu rosto nos arcanos da leitura e escrita, com o suor de seu rosto aplainava as aduelas na oficina do pai. Já Jarry, depois de terminar os estudos e pela recomendação do santuário, virou auxiliar do escriba no Tribunal de Justiça da primeira instância, e o tanoeiro, seguindo o exemplo do pai, prestava-lhe reverências curvando-se acentuadamente, dava-lhe presentes e declarava sua amizade. Vamos para Vigim, Melfi continuava a história. Juntar-nos ao exército. Todos nós aqui, todinhos, vamos nos alistar. Estes aqui, Milton e Ograbeck, filhos de vilões, escolhidos pelo alistamento de Geira, você sabe? Sei. Jarry lançou um olhar para os filhos de vilões. Tinham cabelos claros e eram tão parecidos como se fossem irmãos. Mastigavam uma comida assada na brasa, impossível de ser identificada. Foram escolhidos, 1 de cada 10 geiras, um contingente de geira. E você, Melfi? Comigo, o tanoeiro suspirou. Foi assim. Da primeira vez, quando os grêmios iam convocar um recruta, meu pai me salvou de sortear a bolinha. Mas veio a desgraça. Foi preciso sortear outra vez, pois assim havia sido determinado pela cidade.
Você deve saber. Sei. Jarry concordou novamente. Com um edito promulgado no dia 16 de janeiro, o Conselho da cidade de Elander decretou o sorteio para complementar o contingente. Foi necessário fazê-lo perante a ameaça nilfgaardiana. Escute só, Lúcio, como ele fala. Intrometeu-se falando em voz rouca o tipo atarracado de cabeça raspada chamado Ocultir, que há pouco fora o primeiro a implicar com ele na ponte. Mauricinho sabichão. Sabe tudo, acompanhou prolongadamente outro camponês enorme, com um sorriso tolo sempre colado ao rosto redondo. Sabichoso. Calha a boca, Klaproth, cesseou demoradamente aquele chamado de Lúcio mais velho da companhia, alto, com um bigode caído e a nuca raspada. Zaque é um sabichão. Devemos ouvi-lo quando fala. Pode surgir uma polêmica, um ensinamento. E uma lição nunca fez mal a ninguém. Bom, quase nunca. E quase a ninguém. Pura verdade, Melfi declarou. Realmente ele, isto é, Jarry, não é nada burro. Sabe ler e escrever. É letrado. Lá em Elander, é escriba no tribunal e cuida de toda a coleção de livros no santuário de Melitele. Só por curiosidade. O que então? Lúcio interrompeu, fitando Jarry através da fumaça e das faíscas. Um livreiro de merda de tribunal ou santuário faz na estrada que leva para a vizinha. Assim como vocês, disse o garoto, vou me alistar no exército. E o que? Os olhos de Lúcio reluziam. Refletiam o brilho como os olhos de um verdadeiro peixe à luz das tochas que flamejam na proa de um barco. Um estudioso de tribunal ou santuário procura na tropa. Não deve tratar-se de um recruta, hein? Qualquer tolo sabe que os santuários estão isentos do contingente, do dever de providenciar recrutas. E qualquer tolo sabe que qualquer tribunal conseguiria liberar do serviço e reivindicar seu escrevinhador. Do que se trata então, senhor funcionário? Vou alistar-me como voluntário, Jarry declarou. Alisto-me sozinho, por minha própria vontade, não por causa do contingente. Em parte por motivação pessoal, mas principalmente pelo sentimento de um dever patriótico. A companhia caiu numa estrondosa gargalhada retumbante e uníssona. Vejam só, bandoleiros, Lúcio finalmente falou. Que contradições às vezes habitam nas pessoas. Duas naturezas. Ora, pelas aparências, trata-se de um jovem instruído e experiente. Além disso, indubitavelmente esperto desde a nascença. Deveria saber o que acontece na guerra, quem bate em quem e, logo, quem vence o combate. E ele, como vocês próprios ouviram, sem ser forçado, voluntariamente, por um dever patriótico, quer se juntar aos combatidos. Ninguém comentou. Jarry tampouco. Ora, tal dever patriótico, Lúcio disse por fim, normalmente próprio a apenas doentes mentais, talvez até convenha aos instruídos em santuários ou tribunais, mas foram mencionados aqui alguns motivos pessoais. Estou tomado por uma feroz curiosidade de que motivos se tratam. São tão pessoais, Jarry cortou, que não falarei sobre eles. Até porque o senhor não faz questão de falar sobre seus próprios motivos. Ora, veja bem, Lúcio falou após um momento de silêncio, que, se um tolo se dirigisse a mim desse modo, levaria um soco de primeira. Mas, no caso de um culto escrevinhador,
Isso aí eu poupo. Desta única vez. E respondo, eu também vou para a tropa, e também como voluntário. Para juntar-se aos perdedores como um doente mental, o próprio Jarre estranhou de onde subitamente ganhara tanta coragem. No caminho saqueando viajantes nas pontes? Ele, Melfi cacarejou, antecipando Lúcio, continua zangado conosco por causa da emboscada na ponte. Perdoe-nos, Jarre, foi apenas uma brincadeira, uma zombaria inocente. Não é verdade, Lúcio? É. Lúcio bocejou, bateu os dentes com tanta força que o eco ressoou. Uma gozação inocente. A vida é triste e deprimente como um bezerro quando o levam para o matadouro. Daí apenas com uma zombaria ou brincadeira é que se pode alegrá-la. Não acha, escrevinhador? Acho, a princípio. Melhor assim. Lúcio continuava fitando-o com seus olhos brilhantes. Caso contrário, seria um fraco companheiro de viagem e seria melhor continuar sozinho até Vizim. Até mesmo agora. Jarre permaneceu calado. Lúcio espreguiçou-se. Falei o que era preciso falar. Ora, rapazes, brincamos, traquinamos, alegramo-nos e agora está na hora de descansar. Se é para chegarmos à Vizim à noitinha, então precisamos partir ao amanhecer. A noite era muito fria, e Jarre, embora estivesse muito cansado, não conseguia dormir, encolhido debaixo da capa, com os joelhos quase tocando em seu queixo. Quando finalmente conseguiu cair no sono, dormiu mal, atormentado constantemente por sonhos. Não se lembrava da maioria, salvo 2. No primeiro sonho, um bruxo que conhecia, Geralt de Rivia, estava sentado debaixo de longas estalactites de gelo, imóvel, gelado, sepultado rapidamente pela nevasca. No segundo sonho, Ciri montava um cavalo negro, agarrada à sua crina, galopava pela fileira de retorcidos amieiros que tentavam alcançá-la com seus ramos enviesados. E pouco antes do amanhecer, sonhou com Tris Merigold. Depois de sua estada no templo no ano anterior, sonhara com a feiticeira algumas vezes, e esses sonhos obrigavam Jarre a fazer coisas das quais posteriormente se envergonhava. Agora, é lógico, não aconteceu nada vergonhoso. Simplesmente fazia demasiado frio. De manhã, todos os 7 seguiram o caminho logo após o amanhecer. Milton e Ograbeck, filhos de vilões do contingente de Geira, animavam-se com uma canção militar. Vai um guerreiro, vai, retinindo a armadura. Fuja, mocinha, fuja de sua ternura. Que me beije um beijo seu, não posso proibir, já que ele, com seu peito, a pátria vai cobrir. Lúcio, Ocultir, Klaproth e o tanoeiro Melfi, colado a eles de tão junto que estava, contavam piadas e anedotas, segundo eles, incrivelmente engraçadas. E pergunta ao Nilfgaardiano, o que fede tanto aqui? E o elfo responde, merda. E esta conhecem? Vão um Nilfgaardiano, um elfo e um anão. Olham e vem um rato correndo. Quanto mais avançava o dia, encontravam cada vez mais viajantes, carruagens de camponeses, diligências e unidades de tropas em marcha. Algumas das carruagens estavam carregadas de bens, e o bando de Lúcio andava atrás delas com os narizes quase arranhando o chão, feito pointers, recolhendo aquilo que havia caído, uma cenoura, uma batata, um nabo e às vezes até uma cebola. Guardavam, por precaução, uma parte do saque para os tempos difíceis, outra parte devoravam vorazmente, mas continuando a contar piadas.
E o nilfgaardiano, brum, e cagou-se até o pescoço. Deus, eu não vou aguentar. Cagou-se. Jarry esperava por uma oportunidade e procurava uma desculpa para se separar. Não gostava de Lúcio nem de Ocultive. Não gostava dos olhares que Lúcio e Ocultive lançavam em direção às carruagens dos comerciantes, às carroças dos camponeses e às mulheres e moças sentadas em cima delas. Não gostava do tom de deboche de Lúcio, quando ocasionalmente questionava o objetivo de alistar-se como voluntário no momento em que a derrota e a destruição total eram certas e óbvias. Cheirava a terra arada, a fumaça. No vale, por entre o tabuleiro regular de campos, bosques e viveiros de peixes reluzentes como espelhos, viam os telhados das edificações. Ouviam de vez em quando um latido distante, o berro de um boi, o cantar de um galo. Pelo visto, são vilas abastadas, Lúcio ceceou, passando a língua nos lábios. Pequenas, mas finas. Aqui, no vale, Ocultive recorreu a dar esclarecimentos. Quem administra e providencia os alimentos são os metadilhos. Tudo que produzem é bonito e fino. São um povo de bons administradores. Malditos monstros! Klaproth roncou. Koboldos! Eles é que aqui administram, e os verdadeiros humanos vivem pobres e em desgraça. Nem a guerra os prejudica. Por enquanto. Lúcio abriu a boca num sorriso repugnante. Gravem, bandeirantes, essa vila na ponta que fica por entre as bétulas, junto da floresta. Gravem-na bem. Se um dia eu quiser fazer uma visita lá, não queria me perder no caminho. Jarry virou a cabeça. Fingia que não ouvia, que olhava apenas para a estrada à sua frente. Marchavam. Milton e Ograbeck, filhos de vilões do alistamento de Geira, entoaram uma nova canção. Uma menos guerreira. Talvez um pouco mais pessimista, que depois das alusões anteriormente expressas por Lúcio, poderia ser considerada um mau agouro. Ouçam todos, para conhecer da morte cruéis modos, seja novo ou anciano, não fugirá de seu dano. A todos a morte esganará, qualquer um a ela se entregará. Este aí, Ocultive avaliou tenebrosamente. Deve ter grana. Que me capem se não tiver grana. O indivíduo para o qual Ocultive arriscaria tanto era um comerciante ambulante, alcançado por eles, que caminhava junto de uma carroça de 2 rodas puxada por um jumento. O que ele tem não é apenas a grana, Lúcio ceceou. O jumento também deve valer algo. Apressem o passo, bandoleiros. Melfi já reagarrou o tanoeiro pela manga. Abra os olhos. Você não está vendo o que está para acontecer aqui? É apenas uma brincadeira, Jarry. Melfi soltou-se. Apenas uma brincadeira. A carroça do comerciante, de perto dava para ver muito bem, era também uma barraca. Podia transformar-se numa barraca e ser montada em poucos instantes. A construção toda, puxada pelo jumento, estava coberta de pitorescos e veementes letreiros de cores vivas, de acordo com os quais a oferta do comerciante incluía bálsamos, escabiosas medicinais, talismãs, amuletos de proteção, elixires, filtros e cataplasmas mágicos, produtos de limpeza, além de detectores de metais, minérios e trufas, assim como iscas infalíveis para peixes, patos e moças. O comerciante, um indivíduo magro e bastante encurvado sob o peso da idade, virou-se, viu-os, xingou e apressou o jumento. Mas o jumento, por ser um jumento, nem pensou em acelerar o passo.
Que formidável vestimenta ele está usando. Ocultir avaliou em voz baixa. Certamente acharemos algo nessa carrocinha. Ei, bandoleiros, Lúcio comentou. Andemos já. Tratemos do assunto antes que apareçam mais testemunhas na estrada. Jarre, ainda admirado com sua própria valentia, deu alguns passos rápidos para anteceder a companhia, virou-se e ficou entre eles e o comerciante. Não, disse articulando com dificuldade por causa da garganta presa. Não vou deixar. Lúcio abriu o capote devagar, mostrando uma longa faca presa na cintura, claramente afiada como uma navalha. Saia da frente, escrevinhador, cesseu de forma ameaçadora. Caso prezes seu pescoço. Pensei que fosse útil em nossa companhia, mas não. Vejo que seu santuário deixou excessivamente pedante, fedendo demasiadamente a incenso devoto. Saia fora de meu caminho, senão... O que está acontecendo aqui, hein? Duas figuras bizarras apareceram de trás dos roliços salgueiros assenhados, o elemento mais comum da paisagem do Vale do Ismena. Ambos os homens usavam bigodes encerados com a ponta modelada, uma colorida calça bufante presa abaixo do joelho, acolchoados cafetãs ornados de fitas e enormes, macias boinas de veludo com penachos. Além de cutelos e adagas presos nos largos cintos, ambos os homens carregavam nas costas montantes longas de quase 2 metros, com o punho de comprimento de uma vara e de grandes guarda-mãos recurvados. Os lansquenês terminavam de abotoar as calças aos saltos. Não fizeram nenhum gesto que indicasse o intuito de pegar em suas espadas aterradoras, mas Lúcio e Ocultir aplacaram-se momentaneamente e o enorme Klaproth encolheu-se feito bexiga de boi, da qual se esvaziara todo o ar. Nós não fizemos nada, Lúcio cesseou. Nada de errado. Estamos apenas brincando, Melfi grunhiu. Ninguém sofreu nenhum dano, falou inesperadamente o comerciante corcunda. Ninguém! Nós, Jarre intrometeu-se às pressas. Vamos à vizinha alistar-nos no exército. Talvez os senhores estejam seguindo o mesmo caminho? Estamos, sim. O Lansquené bufou, dando-se conta imediatamente do que se tratava. Nós também vamos até vizinho. Quem quiser pode seguir conosco. Será mais seguro. Definitivamente mais seguro. O segundo acrescentou de forma significativa, medindo Lúcio de alto a baixo com um olhar demorado. Preciso avisar que há pouco vimos uma patrulha equestre aqui nas redondezas do Meirinhado de Vizinho. Estão com muita disposição para enforcar. Miserável! Será o destino do salteador que apanharão no ato. E muito bem. Lúcio recuperou o bom humor, abriu a boca num largo sorriso banguela. Muito bem, senhores, que existem a lei e o castigo para os patifes, assim deve ser. Sigamos então o caminho para Vizim, para o exército, pois o dever patriótico nos chama. O Lansquené ficou olhando para ele com desdém por um longo momento. Em seguida, deu de ombros, ajeitou a espadona nas costas e marchou pela estrada. Seu companheiro Jarre, assim como o comerciante com seu jumento e sua carroça, seguiram logo atrás dele, na retaguarda. O bando de Lúcio arrastava-se atrás, mantendo certa distância. Obrigado, senhores, o comerciante falou após um tempo, instigando o jumento com uma vergasta. E obrigado a você também, jovem. Nada. O Lansquené acenou com a mão. Já nos acostumamos.
Alistam-se todos os tipos de pessoas. Seu companheiro olhou pelo ombro. Às vezes, quando uma vila ou cidadezinha surge a necessidade de escolher os recrutas, um de cada vez. Geiras aproveita para, desse modo, se livrar para sempre dos piores canalhas. E depois as estradas ficam cheias desse tipo de vagabundos. No entanto, uma vez na tropa, os cabos lhe inculcarão a disciplina com porrada de vara. Aprenderão larápios a obediência depois de passar, uma ocasião ou outra, pelo corredor da morte, por entre duas fileiras de fustigas. Jarry apressou-se a prestar esclarecimentos. Vou me alistar como voluntário, não por obrigação. O que há de elogiar? O Lansquenet olhou para ele e torceu a ponta encerada do bigode. Pois vejo que você não é da mesma laia. Por que anda com eles? O destino nos juntou. Eu já havia visto. A voz do soldado era séria. Esse tipo de encontros e fraternizações, promovidos pelo destino que levaram, enfim, os confraternizados para a mesma forca. Tirem as conclusões certas, rapaz. Tirarei, sim. Chegaram à estrada de terra batida, antes que o sol coberto pelas nuvens atingisse o zênite. Lá os esperava a parada obrigatória durante a viagem. À semelhança de um grande grupo de viajantes que chegaram antes deles, Jarry e sua companhia tiveram de parar, já que a estrada estava lotada de tropas em marcha. Para o sul, um dos Lansquenets comentou enfaticamente o rumo da marcha. Para a frente, para Maribor e Mayena. Olhe para os distintivos. O outro apontou com a cabeça. São redâneos, Jarry falou. Águias prateadas sobre um campo carmesim. Acertou! O Lansquenet deu-lhe um tapa no ombro. Você é um jovem esperto. É o exército redâneo que a rainha Hedwig mandou para nos auxiliar. Estamos agora fortes, pois unidos. Temeria, Redânia, Aedirn, Caedwen. Somos agora todos aliados, aderimos à mesma causa. Bem na hora certa, Lúcio falou atrás de suas costas com um nítido sarcasmo. O Lansquenet virou-se, mas não disse nada. Então sentemo-nos, Melfi propôs, para descansar as pernas. Parece que esse exército não acaba. Muito tempo passará antes que a estrada se esvazie. Sentemo-nos, o comerciante falou. Ali no montículo. Dali se vê melhor. Passou a cavalaria redânia e atrás dela, levantando a poeira, marchavam os besteiros e os infantes carregando paveses. Atrás deles já se via a coluna da cavalaria pesada que andava a passo calmo. E aqueles, Melfi apontou para os pesados, exibem outro distintivo. Seu estandarte é negro com uma estampa branca. Ora, burros provincianos! O Lansquenet olhou para ele com desdém. Não reconhecem o brasão de seu próprio rei? São flores de lis prata, cabeça de cuia. Campo negro salpicado de flores de lis prata, disse Jarry, e logo quis provar que, embora os outros pudessem ser chamados de burros provincianos, esse termo não se referia a ele. No antigo brasão do reinado de Temeria, começou, havia um leão passante. Mas os príncipes da coroa temeriana usavam outro brasão, isto é, acrescentavam ao escudo um novo campo em que havia 3 flores de lis, já que na simbologia heráldica essa planta representa o sucessor ao trono, o filho real, o herdeiro do trono e do cetro. Sabe, chão de merda! Klaproth gritou.
Deixe-o em paz e calhe a boca, cabeça de bagre. O Lansquenet disse em tom de ameaça. E você, rapaz, continue contando. O que diz é interessante. E quando o príncipe Goidemar, filho do velho rei Gardic, batalhava contra os insurgentes da diabólica Falca, o exército temeriano lutava precisamente sob seu signo, sob o brasão da flor de lis, ganhando decisivas vantagens. E quando Goidemar herdou o trono do pai, instituiu as 3 flores de lis prata sobre o campo negro como sendo o brasão do reinado pela lembrança dessas vitórias e da milagrosa salvação de sua esposa e de seus filhos das mãos inimigas. E depois o rei Cédric mudou o brasão do estado com um decreto especial de tal maneira que o campo negro adquiriu as flores de lis prata. E esse é o brasão de Temeria até hoje. O que vocês todos podem comprovar como testemunhas oculares, pois neste momento os lanceiros estão desfilando pela estrada. Meu jovem, o comerciante falou, você nos contou tudo isso com muita elegância. Não fui eu, Jarre suspirou. Foi Jean d'Atre, um estudioso de heráldica. Mas, pelo visto, você é igualmente sábio. Nem mais, nem menos, Lúcio acrescentou em voz baixa, para ser recruta, para deixar-se trucidar sob esse emblema das flores de lis prata pelo rei e por Temeria. Ouviram um canto feroz, guerreiro, estrondoso, como uma onda durante uma tempestade no mar, como o rumor de um temporal que se aproxima. Atrás dos temerianos seguia outro exército, marchando em formação cerrada e alinhada. Uma cavalaria cinza quase sem cor, sobre a qual não esvoaçava nenhuma bandeira ou flâmula. Diante dos comandantes que encabeçavam a coluna, carregava-se uma vara ornada de colas de cavalos com uma haste horizontal à qual estavam presas 3 caveiras humanas. A companhia livre, o Lansquenet apontou para os cavaleiros cinza. Condotieros, mercenários. Dá para ver logo, Melfi suspirou, que são valentes. Homem atrás de homem. Marcham uniformemente como se estivessem desfilando. A companhia livre, o Lansquenet repetiu. Olhe bem, matutos e pivetes, para um verdadeiro soldado. Eles já estão voltando do combate e foram precisamente eles, os condotieros, as bandeiras de Adampangrat, Mola, Frontino e Abate Marco, que pesaram em Maiena. Graças a elas, rompeu-se o cerco dos Nilfgaardianos. É justamente a eles que devemos agradecer pela libertação da fortaleza. Acredito que são um povo valente e bravo, esses tais de condotieros, implacáveis em batalha como uma rocha, o outro acrescentou. Não obstante a companhia livre sirva por dinheiro, como pode-se deduzir de sua canção. A unidade aproximava-se a passo calmo. Seu canto ressoava num tom forte e estrondoso, embora estranhamente sombrio, agourento. Nenhum cetro ou sólio nos subornará. Aos reis nunca nos aliaremos. Às ordens do Dobrão, que a luz tal qual o sol perpetuará, sempre viveremos. Seus juramentos não têm nenhum valor, nem seus pendões, nem mãos beijamos. Ao áureo Dobrão, tal qual o sol, sermos fiéis juramos. Quem me dera servir a gente assim, Melfi suspirou novamente. Combater a seu lado, ganharia fama e troféus. Estou delirando ou quê? Ocultir franziu o senho. Quem está comandando o 2º batalhão é uma mulher? Então esses mercenários guerreiam sob o comando de uma mulher? É uma mulher, sim,
o Lansquenet confirmou. Mas não uma mulher qualquer. É Júlia Abatemarco, alcunhada de Doce Pateta. Guerreira que só. Os condottieiros sob seu comando destroçaram uma incursão dos negros e elfos nas redondezas de Mayena, embora em 2 ocasiões 5 centenas tivessem atacado 3.000 homens. Ouvi também, Lúcio falou num tom estranho, repulsivamente servil e ao mesmo tempo malicioso, que essa vitória não prestou nada, que os dobrões gastos com os mercenários foram desperdiçados. Nilfgaard conseguiu recuperar as forças e outra vez infligiu severamente os nossos e conseguiu cercar Mayena de volta. Talvez até tenha conquistado a fortaleza. Talvez já esteja vindo para cá. Talvez seja apenas uma questão de dias. Talvez esses condottieiros corruptos já tenham sido subornados com o ouro nilfgaardiano? Talvez. Talvez, interrompeu o soldado enraivecido. Você queira levar um soco na cara, cretino. Cuidado, pois o castigo por ladrar calúnias contra nosso exército é a forca. Cale a boca então antes que eu perca a paciência. Oh! O fortão Klaproth escancarou a boca e apaziguou o ambiente. Veja, vem uns nanicos engraçados. Uma formação de infantaria munida de alabardas, bisarmas, bardiches, mangais e porretes com pregos marchava pela estrada ao ritmo da surda batida dos tímpanos, do feroz trombetear das gaitas e do louco silvo dos pífaros. Os soldados que usavam capotes de pele, cotas de malha e pontudos morriões eram todos realmente muito baixos. Os anões das montanhas, o Lansquenet explicou, um dos regimentos da unidade voluntária de Mahakan. E eu pensei, disse Oculti, que os anões não estavam de nosso lado, que estavam contra nós e nos haviam traído, repugnantes nanicos, e que estavam tramando um complô junto com os negros. E só por curiosidade, o Lansquenet olhou para ele com lástima. Você pensou com quê? Se você, coitado, engolisse uma barata na sopa, teria mais juízo nas tripas que na cabeça. Esses que lá marcham formam um dos regimentos da infantaria anã que Brulverhug, o administrador de Mahakan, os mandou em auxílio. Eles já também, em grande maioria, batalharam, sofreram grandes prejuízos. Por isso tiveram de recuar para as redondezas de Vizim para reagrupar-se. São um povo valente esses anões, Melfi confirmou. Uma vez em Elander, em Salvine, numa taberna, um deles me deu um tapa na orelha. Depois disso, zuni no meu ouvido até Iule. O regimento dos anões é o último da coluna. O Lansquenet cobriu os olhos com a mão. É o fim do desfile. Logo a estrada estará livre. Vamos seguir o caminho. Já é quase meio-dia. Há tantas tropas marchando para o sul, disse o vendedor de amuletos e escabiosos, que certamente haverá guerra. O povo passará por enormes desgraças e as tropas sofrerão grandes derrotas. O povo morrerá aos milhares pela espada e pelo fogo. Reparem bem, senhores, que esse cometa visível no céu todas as noites arrasta atrás de si uma vermelha cauda incandescente. Quando um cometa possui uma cauda roxa ou pálida, anuncia doenças frias, febres, pleuras, mucos e catarros, assim como desgraças relativas à água, como enchentes, chuvas torrenciais ou garoas.
No entanto, a cor vermelha indica que é o cometa da febre, do sangue e fogo, portanto do ferro que nasce do fogo. O povo passará por horríveis, tremendas desgraças. Haverá grandes pogroms e chacinas, como foi previsto por aquela profecia. Haverá cadáveres empilhados até a altura de 12 varas. Na terra deserta uivarão os lobos, e um humano beijará o rastro dos passos de outro humano. Ai de nós! Por que nós? O Lansquenet interrompeu friamente. O cometa passa lá no alto, também pode ser visto das terras pertencentes a Nilfgaard, sem mencionar o Vale do Ina, de onde, segundo dizem, vem Menno-Coehorn. Os negros também olham para o céu e veem o cometa. Por que então não supor que não é a nós que augura a derrota, mas a eles? E que precisamente seus cadáveres serão empilhados? Isso mesmo, segundo Lansquenet rosnou. Ai deles, os negros. Muito bem pensado, senhores. Sem dúvida. Passaram pelas florestas nas redondezas de Vizin, entraram nos prados e pastos onde passeam manadas inteiras de cavalos de diversos tipos, de sela, de trabalho e pesados percherons de tração. Como sempre, em março, havia pouquíssima grama nos prados, mas estavam lá carroças cheias de feno e paióis. Estão vendo? O Clotilde lambeu os lábios. Cavalinhos! E ninguém os vigia. É só pegar, escolher. Calhe a boca! Lúcio sibilou e lançou um sorriso amarelo, servil e desdentado. Ele, senhores, sonha em servir na cavalaria. Por isso, olha para esses corcéis com tanta avidez. Na cavalaria, o Lansquenet bufou. O que é que se passa na cabeça de um parvo? Poderia ser, no máximo, um cavalariço. Tirar o esterco com um forcado de debaixo dos cavalos e retirá-lo com um carrinho. É isso mesmo, senhores. Continuaram andando e logo chegaram a um dique que passava por entre lagoas e fossos. E, subitamente, acima das copas dos amieiros, viram as rubras telhas das torres do castelo de Vizin, que dominava sobre o lago. Bem, estamos quase chegando ao destino, disse o comerciante. Estão sentindo? Melfi fez uma careta. Que fedor! O que é aquilo? Provavelmente os soldados que morreram de fome com o soldo dado pelo rei. Lúcio murmurou atrás de suas costas, de forma que os Lansquenets não o ouvissem. Por pouco esse fedor arranca o nariz, hein? Um deles riu. Pois é, o exército, contado em milhares, invernou aqui. As tropas precisam comer e, depois de comer, cagar. Foi assim que a natureza determinou e não há nada que possa ser feito a esse respeito. E o que é cagado é trazido para cá, jogado nesses fossos, mesmo sem enterrar. No inverno, quando o frio congelava a merda, dava para aguentar, mas quando começa a primavera... Puf! E chega gente nova e caga por cima da merda velha. O segundo Lansquenet cuspiu também. Estão ouvindo esse forte zumbido? São as moscas. Há nuvens delas, algo nunca antes visto aqui no início da primavera. Cubram o rosto com aquilo que tiverem disponível. Caso contrário, elas se enfiarão em seus olhos e em suas bocas malditas. Vamos, quanto mais rápido passarmos por aqui, melhor. Deixaram os fossos para trás, mas não conseguiram se livrar do fedor. Pelo contrário,
Jarre juraria que quanto mais se aproximavam da cidade, pior era a fedentina. Só um pouco mais diversificada, mais rica em intensidade e matizes. Fediam o acantonamento e as barracas militares que cercavam as fortificações. Fedia o enorme leprosário. Fediam as tumultuadas e amontoadas adjacências das fortificações. Fedia a muralha, fedia o portão, fediam as cercanias das muralhas, fediam as praças e ruas, fediam as muralhas do castelo que dominava sobre a cidade. Felizmente, as narinas se acostumavam rapidamente, e logo não fazia nenhuma diferença se era o esterco, a carniça, urina de gato ou mais uma casa de pasto. As moscas estavam em toda parte. Zumbiam insistentemente, enfiavam-se nos olhos, ouvidos e narizes. Não deixavam se espantar. Era mais fácil esmagá-las no rosto ou dilacerar com os dentes. Mal saíram da penumbra do portão, toparam com uma enorme pintura na parede, com um cavaleiro apontando o dedo em sua direção. O letreiro abaixo da imagem perguntava em maiúsculas: "E você, já se alistou?" Já, o lansquenês murmurou. "Infelizmente." Havia mais pinturas desse tipo. Poder-se-ia dizer, a cada parede, uma pintura. Dominava o tal cavaleiro com o dedo, com frequência apareciam também a patética pátria-mãe, com os brancos cabelos esvoaçados, e, ao fundo, vilas em chamas e bebês atravessados com piques nilfgaardianos. Havia esporadicamente imagens de elfos com facas ensanguentadas nos dentes. De repente, Jarre olhou para trás e se deu conta de que estavam sozinhos. Ele, os lansquenês e o comerciante. Não havia nenhum vestígio de Lúcio, Ocultir, os vilões recrutas ou Melfi. "É isso mesmo." O lansquené confirmou suas suspeitas examinando-o com um olhar. "Seus companheiros sumiram na primeira oportunidade, varreram o chão com o rabo atrás da primeira quina. E você sabe, rapaz, o que vou lhe dizer? É bom que seus caminhos se tenham separado. Não insista para que eles voltem a se cruzar novamente." "Só fico com pena de Melfi", Jarre murmurou. "Afinal de contas, é um bom rapaz." "Todos escolhem seu próprio destino. Agora venha conosco. Nós lhe mostraremos onde fica o posto de recrutamento." Entraram numa pequena praça no meio da qual havia um pelourinho em cima de um pedestal de pedra. Em volta dele juntaram-se os cidadãos e os soldados. O condenado, preso, que acabara de ser atingido no rosto por um bolo de lama, cuspia e chorava. A multidão dava gargalhadas. "Eita!" Lansquené gritou. "Vejam só quem foi preso! Fuzon! Estou curioso para saber o que foi que ele aprontou." "Plantou." Um gordo cidadão vestido de pele de lobo e gorro de feltro correu para explicar. "O quê?" "Plantou." O gordo repetiu com ênfase. "Foi preso porque semeava." Agora me desculpe, você foi longe demais. Pôs um boi no silo." O lansquenês riu. "Eu conheço o Fuzon, é sapateiro, filho e neto de sapateiro. Ele nunca lavrou, semeou, nem sequer pegou na enxada na vida. Você está exagerando com essa história de semear, muito mesmo." "São as palavras do próprio Meirinho." O cidadão zangou-se.
por ter semeado e ficará no pelourinho até a madrugada. Semeava esse malfeitor, incitado pelos nilfgaardianos e suas moedas de prata. É verdade, semeava uns grãos estranhos, dizem que ultramarinos. Deixe-me lembrar o nome. Semeava derrotismo. É isso mesmo, gritou o vendedor de amuletos. Ouvi falar disso. Os espiões nilfgaardianos e os elfos propagam epidemias, intoxicam poços, nascentes e riachos com diversos venenos, entre eles datura, cicuta, lepra e derrotismo. Pois é, o cidadão vestido de pele de lobo acenou com a cabeça. Ontem enforcaram 2 elfos, certamente por envenenamento. Atrás da esquina desta rua, o Lansquenet apontou, há uma taberna que atende à comissão de recrutamento. Há uma grande lona estendida ornada com as flores de lis temerianas que você, rapaz, conhece, portanto chegará lá sem problemas. Passe bem. Que os deuses permitam nos encontrar em tempos melhores. Senhor comerciante, passe bem também. O comerciante pigarreou em voz alta. Estimados senhores, disse remexendo os baús e os cofres, permitam-me que eu agradeça por sua ajuda. Em agradecimento, não se afobe, bom homem, o Lansquenet disse com um sorriso no rosto. Ajudamos e pronto, não há mais nada para ser falado. Talvez possa lhe oferecer uma pomada contra as feridas de bala? O comerciante achou algo no fundo do cofre. Talvez o remédio universal e sempre eficaz contra bronquite, gota, paralisia, caspa ou garrotilho? Ou um bálsamo de resina para aliviar as picadas de abelhas, víboras ou vampiros? E que tal um talismã para proteger dos efeitos do mal-olhado? E será que, segundo Lansquenet, perguntou com seriedade, o senhor tem algo para proteger dos efeitos de comida ruim? Tenho! O comerciante gritou com alegria. Eis aqui uma escabiosa muito eficaz, feita à base de raízes mágicas e condimentada com ervas aromáticas. 3 gotas após a refeição serão suficientes. Tomem, por favor, estimados senhores. Obrigado. Passe bem então, senhor. E passe bem, rapaz. Boa sorte. Justos, bem-educados e gentis. O comerciante avaliou quando os soldados desapareceram por entre a multidão. Não é com frequência que se encontram pessoas assim, mas tive sorte de encontrá-los também, meu jovem. O que posso lhe oferecer? Um amuleto para raios? Um bezoar? Uma pedra tartaruga eficaz contra os feitiços das bruxas? Tenho também um dente de um morto para fumigar. Tenho ainda um pedaço de excrementos secos do diabo. É bom carregar algo assim no sapato direito. Jarre desviou o olhar das pessoas que lavavam afincadamente o letreiro abaixo a maldita guerra da parede de uma casa. Deixe estar, disse. Está na hora de eu ir. Hã? O comerciante gritou e tirou de um cofre um medalhão de latão em forma de coração. Isto aqui, jovem, deve lhe servir bem, pois é algo adequado para os jovens. É uma grande raridade, tenho apenas um exemplar. É um amuleto mágico. Faz com que a amada de quem o usa não se esqueça dele, mesmo que o tempo e a distância os separem. Veja só. Abre-se aqui e dentro há uma folhinha de papiro fino. Basta apenas escrever nela o nome da amada com a mágica tinta vermelha que tenho comigo e ela não se esquecerá, não se inquietará seu coração, não o trairá nem o deixará. E aí? Já recorou levemente. Sei não. Qual o nome? O comerciante imergiu o pauzinho na tinta mágica. Devo gravar?
Ciri, isto é, Cirila. Pronto, tome. Jarry! Diabos, mas o que você está fazendo aqui? Jarry virou-se bruscamente. Esperava, pensou maquinalmente, que deixaria todo o meu passado para trás e que a partir de agora tudo seria novo. No entanto, topo constantemente com antigos colegas. Senhor Dennis Cranmer. O anão, vestido de um pesado abrigo de pele, couraça, braçais de ferro e um pontudo gorro de pele de raposa com cauda, lançou um olhar esperto para o rapaz, o comerciante, e novamente para o rapaz. O quê? Perguntou severamente, eriçando as sobrancelhas, a barba e o bigode. Você está fazendo aqui, Jarry? Por um momento o rapaz ponderou a possibilidade de mentir e meter o gentil comerciante na história forjada só para deixar o relato verossímil. Mas quase imediatamente desistiu da ideia. Dennis Cranmer, que há anos servira na guarda do príncipe de Elander, tinha a reputação de ser um anão difícil de ser enganado. Portanto, não valia a pena arriscar. Quero me alistar no exército. Sabia qual era a seguinte pergunta. Nenek lhe permitiu? Não precisava responder. Você fugiu. Dennis Cranmer acenou com o queixo. Simplesmente fugiu do templo. E Nenek e as sacerdotisas estão morrendo de preocupação. Deixei uma carta. Jarry balbuciou. Sr. Cranmer, eu não podia... Eu precisava... Não podia ficar inerte enquanto o inimigo cruzava a fronteira. Num momento perigoso para a pátria. Além disso, ela... Ciri... Mãe Nenek não queria deixar de forma alguma, embora tivesse mandado 3/4 das meninas do templo para a tropa. No entanto, a mim não deixava. E eu não podia... Então você fugiu. O anão franziu as sobrancelhas com severidade. Por 1000 demônios. Deveria amarrá-lo a um pau e mandar de volta para Elander pelo estafeta. Mandar trancá-lo na caverna debaixo do castelo até que as sacerdotisas fossem recolhê-lo. Deveria... Bufou com raiva. Quando foi a última vez que você comeu, Jarry? Quando foi a última vez que você colocou uma comida quente na boca? Realmente quente? Há 4 dias. Venha. Coma mais devagar, filhinho. Zoltan Shivai, um dos companheiros de Dennis Cranmer, chamou sua atenção. Não é saudável comer às pressas, sem mastigar devidamente. Por que tanta pressa? Acredite, ninguém vai lhe roubar essa comida. Jarry não tinha tanta certeza disso. Na sala principal da taberna Urso Peludo estava decorrendo uma disputa de socos. 2 anões corpulentos e largos como estufas disputavam entre si, dando socos de modo que todo o lugar retumbava por entre os gritos dos camaradas da unidade voluntária e o aplauso das prostitutas locais. O chão estalava, os móveis e a louça caíam, e as gotas de sangue que respingavam dos narizes quebrados caíam em volta feito chuva. Jarry apenas esperava um dos guerreiros desabar em cima de sua mesa de oficiais, derrubando o prato de madeira com joelhos de porco, a vasilha com a ervilha forrageira e as canecas de barro. Engoliu rapidamente o pedaço de toucinho que havia mordido, tendo chegado à conclusão de que todo o engolido já era seu. Não entendi bem, Dennis. Outro anão, chamado Sheldon Skaggs, nem virou a cabeça, embora um dos lutadores quase houvesse esbarrado nele enquanto executava um soco. Já que esse rapaz é um sacerdote, então como pode se alistar? Sacerdotes não podem derramar o sangue. Ele é um aluno do templo, não é sacerdote.
Nunca, droga, consegui entender essas confusas superstições dos humanos. Mas não se deve debochar das crenças alheias. No entanto, pode-se concluir que este jovem, embora criado no templo, não tem nada contra o derramamento de sangue, especialmente o sangue nilfgaardiano. E aí, jovem? Deixe-o comer em paz, Skeggs. Responderei com vontade. Jarre engoliu um pedaço do joelho de porco e enfiou na boca um punhado de ervilha forrageira. É o seguinte, pode-se derramar sangue numa guerra justa, em defesa de causas superiores. Foi por isso que eu me alistei. A pátria-mãe chama. Vocês próprios estão vendo. Sheldon Skeggs correu os olhos pelos companheiros. O quanto é verdadeira a afirmação de que os humanos são uma raça próxima da nossa e com a qual temos afinidade. Descendemos da mesma raiz, nós e eles. A melhor prova disso está aqui diante de nós mastigando a ervilha forrageira. Em outras palavras, vocês também encontrarão uma multidão desse mesmo tipo de tolos entusiastas entre os jovens anões. Especialmente depois da difícil situação em Maena, Zoltan Shivai observou com frieza. Depois de uma batalha vitoriosa, sempre aumenta o alistamento voluntário. O incentivo cessará quando se espalharem as notícias sobre o exército de Menokhoenhorn, que se dirige para o montante do rio Ina, deixando terra e água para trás. Tomara que, então, o incentivo não tome o rumo contrário, Kramer murmurou. Não sei porquê, mas não confio nos voluntários. O curioso é que de quase cada 2 desertores, 1 é voluntário. Como podem... Jarre quase engasgou. Como o senhor pode sugerir algo assim, senhor? Eu vou por motivos ideológicos. Para uma guerra justa e legítima, a pátria-mãe. Um dos lutadores anões desabou sob um soco, que ao garoto pareceu ter estremecido as fundações do edifício, já que a poeira acumulada nas frestas do piso levantou-se à altura de uma vara. Dessa vez, derrubado mesmo, ao invés de erguer-se às pressas e devolver o soco ao adversário, permanecia prostrado no chão, agitando os membros desajeitada e desordenadamente, lembrando um enorme besouro virado de pernas para o ar. Dennis Kramer levantou-se. O assunto está resolvido, anunciou ostentosamente, olhando em volta da taberna. O cargo de comandante da companhia, com vaga a preencher após a morte heróica de Elkan Foster, sucumbido no campo de honra nas redondezas de Maena, será ocupado por... Como você se chama, filho? Pois esqueci. Blasco Grant. O vencedor da disputa de socos cuspiu um dente para o chão. Será ocupado por Blasco Grant. Há mais alguma questão que desperta controvérsias quanto às promoções? Não? Muito bem, então. Taberneiro, cerveja. Sobre o que nós estávamos falando? Sobre a guerra justa. Zoltan Shivai começou a enumerar com os dedos. Sobre os voluntários, sobre os desertores. Pois é. Dennis interrompeu. Sabia que queria me referir a algo e o assunto em questão eram os desertores e os voluntários traidores. Lembrem-se do ex-corpo militar citrense de Vicegerd. Filhos da puta, parece que nem trocaram o estandarte. Quem me informou foi a Companhia Livre da Bandeira de Júlia Doce Pateta. A bandeira de Júlia entrou num embate com os cintrenses nos arredores de Maena. Eles iam na dianteira da incursão nilfgaardiana sob o mesmo estandarte com os leões. Chamou-os a pátria-mãe. Skegg intrometeu-se soturno. E a imperatriz Ciri. Mais baixo, Dennis sibilou.
Verdade, falou o quarto anão, Yarpen-Zigrin, até então calado. Mais baixo que o próprio silêncio. E não é pelo medo dos espiões, mas pelo fato de que não se deve falar sobre coisas das quais não se tem a menor ideia. Já você, Zigrin, Skeggs empinou a barba, tem essa noção, não é? Tenho sim. E digo uma coisa, ninguém, não importa se fosse Emhyr Varen-Reis, os feiticeiros rebeldes da ilha de Taned, ou até o próprio diabo, eles não conseguiriam forçar essa menina a fazer nada. Não conseguiriam derrubá-la. Eu sei disso porque a conheço. Esse tal de casamento com Emhyr é uma mistificação com a qual muita gente tola se deixou enganar. Digo-lhes que o destino dessa menina é outro, completamente diferente. Zigrin, você fala, Skeggs murmurou, como se realmente a conhecesse. Deixe estar. Zoltan Shivai rosnou inesperadamente. Ele tem razão com esse tal de destino. E eu acredito nisso. Tenho meus motivos. Ora, Sheldon Skeggs acenou com a mão. Para que gastar a língua? Cirila, Emhyr, o destino. São questões distantes. Senhores, temos um assunto mais urgente. Menocoerhorn e o grupo do Exército Meio. Pois é, Zoltan Shivai suspirou. Parece-me que não conseguiremos evitar uma grande batalha. Talvez a maior que a história já conheceu. Muitas coisas, Dennis Kremen murmurou. Realmente muitas coisas serão resolvidas. E ainda mais coisas terão seu fim. Tudo... Jarre arrotou, cobrindo, de acordo com o costume, a boca com a mão. Tudo terminará. Os anões ficaram fitando-o por um momento em silêncio. Não entendi bem. Por fim, Zoltan Shivai falou. O que quis dizer, jovem? Você não gostaria de explicar o que quis dizer? No conselho do ducado, Jarre gaguejou. Isto é, em Elander, diziam que a vitória nessa grande guerra era tão importante porque seria a grande guerra que poria fim a todas as guerras. Sheldon Skeggs bufou e cuspiu a cerveja sobre a barba. Zoltan Shivai caiu na gargalhada. Não acham isso, senhores? Agora era a vez de Dennis Kremen de bufar. Yarpen-Zigrin manteve a seriedade. Olhava para o rapaz atentamente, um pouco preocupado. Filho, falou por fim com muita seriedade. Veja só. Quem está ali ao balcão é Evangelina Parr. E é preciso admitir que é de um tamanho respeitável. Ora, é enorme. Mas apesar de seu tamanho, acima de qualquer dúvida, não é uma puta capaz de pôr fim a todas as putas. Dennis Kremen parou depois de virar e entrar num beco deserto e estreito. Preciso elogiá-lo, Jarre, disse. Sabe por quê? Não. Não finja. Não precisa fingir diante de mim. Preciso elogiá-lo por não ter nem sequer piscado quando falaram sobre essa Cirila. E é mais louvável ainda que naquela hora você nem abriu a boca. Ora, não faça caretas. Eu sabia de muitas coisas que aconteciam lá na Neneca atrás do muro do templo. Pode crer que de muitas coisas mesmo. E se isso for pouco, saiba que ouvi o nome que o comerciante gravou no medalhão. Continue assim. O anão fingiu discretamente que não havia notado o rapaz rubejar. Continue assim, Jarre. E não apenas no que se refere a Ciri. Para o que você está olhando? Na parede do silo visível na saída da rua, havia um torto letreiro escrito com cal que dizia: Faça amor, não faça guerra.
E logo abaixo alguém rabiscou com letras muito menores: faça cocô todas as manhãs. Olhe para o outro lado, seu bobo! Dennis Kramer gritou. Você pode cair em desgraça só de olhar para esse tipo de letreiros. É capaz de dizer algo na hora errada e o levarão para o pelourinho e o sujeitarão a um látego sanguinário, esfolando a pele em suas costas. Aqui, a justiça é apressada, muito apressada. Eu vi, Jarry murmurou, um sapateiro acorrentado, supostamente por disseminar o derrotismo. Sua disseminação, o anão afirmou com seriedade, puxando o rapaz pela manga. Provavelmente se baseou em chorar em vez de clamar patrioticamente na hora de se despedir do filho recruta. Aqui o castigo por uma disseminação mais séria é diferente. Venha, vou lhe mostrar. Entraram numa pequena praça. Jarry recuou, cobrindo a boca e o nariz com a manga. Numa grande forca feita de pedra, pendiam dezenas de cadáveres. Alguns, o cheiro e a aparência o revelavam, pendiam havia muito tempo. Este aqui, Dennis apontou, espantando simultaneamente as moscas. Escrevia letreiros estúpidos nas muralhas e cercas. Aquele afirmava que a guerra era um assunto dos senhores e que os vilões recrutas nilfgaardianos não eram seus inimigos. O outro, embriagado, contava a seguinte anedota. O que é uma lança? É a arma dos poderosos, um pau que tem um pobre em cada ponta. E ali no fundo, está vendo aquela mulher? É a cafetina do bordel militar ambulante que o enfeitou com o seguinte letreiro: Guerreiro, fornique hoje. Aproveite, na guerra a vida foge. Só por isso... Fora disso, uma das moças tinha o que se soube gonorreia. E isso se encaixa no parágrafo sobre a sabotagem e o enfraquecimento das capacidades de combate. Entendi, Sr. Kramer. Já retirou-se na posição que considerava ser a de soldado. Mas não se preocupe comigo. Eu não sou nenhum derrotista. Você não entendeu merda nenhuma e não me interrompa porque não terminei ainda. A culpa desse último enforcado, esse que já fede bastante, era reagir à conversa fiada de um espião provocador com um grito. É justo o que diz. Tem razão, senhor. Não pode ser diferente. Assim como 2 mais 2 é 4. Agora diga que você entendeu. Entendi. Jarry olhou em volta sorrateiramente. Terei cuidado. Mas, Sr. Kramer, como realmente está a situação? O anão também olhou em volta. Realmente, disse em voz baixa, o grupo do exército meio do Marechal Menoucourt está avançando para o norte com uma força de aproximadamente 100.000 homens. Realmente, se não fosse pelo levante em Verden, já estariam aqui. Realmente seria bom se houvesse negociações. Realmente Temeria e Redânia não têm a força suficiente para parar Coerhone. Realmente, não antes da linha estratégica de Pontar. O rio Pontar fica ao norte de onde nós estamos. Foi isso que eu quis dizer. Mas lembre-se, mantenha a boca calada acerca disso. Terei todo cuidado. Quando eu já estiver na unidade, também precisarei fazer a mesma coisa? Lá também posso topar com um espião? Numa unidade de combate? Perto da linha da frente? É menos provável. Os espiões são tão assíduos atrás da frente porque temem ser levados para a frente. Além disso, se enforcassem todos os soldados que reclamassem, se queixassem ou difamassem, não haveria gente para lutar. Mas é melhor, Jarry, que sempre mantenha a boca fechada, como no caso do assunto dessa Ciri. Preste atenção ao que eu vou dizer.
Em boca fechada não entra mutuca. Agora venha comigo, eu levarei até a comissão. Lá o senhor intercederá por mim? Jarry olhou para o anão com esperança. Por favor, Sr. Kramer. Não seja tolo, escrevinhador. Aqui é a tropa. Interceder por você e o proteger seria como bordar otário com fio de ouro em suas costas. Não o deixariam em paz em sua unidade, garoto. E se eu for com o senhor, Jarry piscou, para sua unidade? Nem pense nisso. Pois em sua unidade há vagas apenas para os anões, não é? Para mim não haveria, pois não? Não. Para você não, Dennis Kramer pensou. Para você não. Eu ainda tenho dívidas para pagar com o Nenek. Por isso queria que você voltasse vivo dessa guerra. E a unidade voluntária de Marracan, composta por anões, por indivíduos de uma raça estranha e inferior, terá sempre as piores tarefas para cumprir, nos piores setores da frente. Lá de onde não há volta. Lá para onde não se enviariam humanos. Como fazer, então, Jarry retomou triste, para ser designado a uma boa unidade? E qual delas você considera suficientemente boa para ser digna do esforço feito para ser delegado a ela? Jarry virou-se, pois ouviu um canto que crescia como as ondas da marulhada, aumentava como as trovoadas de uma tempestade que se aproxima depressa. Um canto alto, arrogante, forte, duro como aço. Já ouviram um canto assim. Pela rua que levava até o castelo, deslocava-se a passo calmo, alinhada em três, a companhia dos condotieros. O comandante encabeçava o desfile, posicionado abaixo de uma vara ornada de caveiras humanas, montado num garanhão lobuno claro. Tinha um nariz romano e o cabelo grisalho arranjado numa trança que caía sobre a armadura. Adan, adieu, Pangrat, Dennis Kramer murmurou. O canto dos condotieros troava, ressoava, ribombava, contraponteado pelo tinir das ferraduras sobre os paralelepípedos, enchia a ruela até os cimos das casas, erguiam-se sobre elas, para o céu anil lá no alto, sobre a cidade. Esposas e amantes lágrimas não derramarão. Quando for a hora de abraçar a sangrenta terra, pelo rubro tal qual o sol dobrão, com fervor lutaremos nesta guerra. O senhor pergunta em que unidade, disse Jarry, não conseguindo tirar os olhos dos cavaleiros. Quem me dera numa como esta aqui. Teria vontade de... Cada um cantará a sua própria canção. O anão interrompeu em voz baixa. E cada um, de seu modo, abraçará a terra sangrenta, do jeito que for. E pode ser que derramem lágrimas pela perda ou não. Na guerra, escrevinhador, só se canta e marcha ritmicamente, alinha-se apropriadamente. E depois, no combate, cada um segue sua própria sorte. Não importa se for na companhia livre de Adieu Pangrat, na infantaria ou nos vagões. Usando uma armadura reluzente e com um formoso penacho ou de alpargatas de cortiça e uma samarra piolenta. Montando um ginete veloz ou carregando um pavês. A cada um algo distinto. O que lhe couber. E aí está a comissão. Você está vendo o letreiro sobre a porta da entrada? Seu caminho leva até lá, já que decidiu ser soldado. Vá, Jarry, passe bem. Nós lhe veremos quando tudo tiver terminado. O anão seguiu o rapaz com um olhar até o momento em que desapareceu atrás da porta da taberna ocupada pela comissão de recrutamento. Ou
Não nos veremos, acrescentou em voz baixa. Não se sabe qual é o destino de cada um, ou qual será nossa sorte. Anda a cavalo? Sabe manusear o arco ou a besta? Não, senhor comissário, mas sei escrever e fazer caligrafia, inclusive as antigas runas. Conheço a língua antiga. Sabe manusear a espada? E manejar uma lança? Eu li a história das guerras, as obras do Marechal Pelegrin e de Roderick de Novembre. Você sabe ao menos cozinhar? Não sei, mas sou bom em cálculos. O comissário franziu o senho e acenou com a mão. Um erudito sabichão. Quantos já passaram por aqui hoje? Delegue-o para a PFI. Você, jovem, vai servir na PFI. Vá logo com esse certificado para o confim sul da cidade e depois passe pelo portão de Maribor. De lá precisará se guiar em direção do lago. Mas chegará lá sem problemas. Próximo. Eita, Jarre, espere, hein? Melfi? Sou eu mesmo. O tanoeiro cambaleou e apoiou-se no muro. Eu, caralho. O que é que você tem? Eu? Hein? Nada. Bebemos um pouco. Bebemos a derrota de Nilfgaard. Eita, já estou feliz de vê-lo, pois já pensei que eu tivesse perdido. Meu camarada. Jarre recuou, como se alguém lhe tivesse dado um soco. O tanoeiro cheirava não apenas a cerveja asquerosa, mas também a vodka ainda mais nojenta, assim como a cebola, alho e o diabo sabe a que mais. Era horrível. E onde está, perguntou com sarcasmo, sua maravilhosa companhia? Está falando de Lúcio? Melfi franziu o senho. Então eu lhe digo, que se dane. Sabe, Jarre, acho que não era um bom homem. Parabéns. Você demorou para se tocar, hein? Pois é. Melfi enfunou-se sem perceber o deboche. Ele até que tinha bastante cuidado, mas maldito seja quem me enganar. Eu já sei o que ele planejara. E por que veio até aqui para vizinho? Você, Jarre, deve pensar que ele e essa sua corja queriam se alistar como nós? Hã? Você está enganado. Sabe o que ele planejou? Não vai acreditar. Vou sim. Melfi terminou triunfalmente. Precisava de cavalos e uniformes. Queria roubá-los aqui ou algures, pois planejou fazer bandoleirismo disfarçado de soldado. Que o carrasco tenha. Quanto mais rápido, melhor. O tanoeiro cambaleou levemente, ficou ao pé do muro e desabotoou a calça. Só fico com pena de Ograbeck e Milton. Burros, toscos, deixaram-se levar, foram atrás de Lúcio, e daí cairão também nas mãos do carrasco. Mas tudo bem, que se danem esses jecas. E você, como está, Jarre? Em relação a quê? Já foi delegado pelos comissários? Melfi soltou uma mijada sobre o muro caiado. Pergunto porque eu já me alistei. Preciso sair da cidade pelo portão de Maribor e dirigir-me para o confim sul. E você vai para onde? Também para o sul. Hã? O tanoeiro deu uma série de saltos, chacoalhou e abotoou a calça. Então, talvez nós guerreemos juntos? Não acho. Jarre olhou para ele com soberba. Eu fui designado, de acordo com minhas qualificações, para a PFI. Mas é claro. Melfi soluçou e bafejou com sua horrível mistura. Você é estudioso. Devem delegar sabichões como você a assuntos importantes. Não é qualquer um que tem essa sorte.
Mas fazer o quê? Por enquanto ainda caminharemos juntos um pouco, já que ambos vamos para o confim sul da cidade. Parece que sim. Vamos então, vamos. Acho que este não é o lugar certo. Já reavaliou, olhando para o arraial cercado de barracas, em que uma companhia de maltrapilhos com longas varas sobre os ombros levantava poeira. Cada maltrapilho, como o rapaz observou, tinha um feixe de feno preso à perna direita e um fardo de palha preso à perna esquerda. Acho que erramos de caminho, Melfi. Palha! Feno! Ouviam-se gritos do cabo. Palha! Feno! Alinhados, caralho! O estandarte tremula sobre as barracas, disse Melfi. Veja só, Jarry, as mesmas flores de lis sobre as quais você falou no caminho. Há um estandarte? Há. A tropa? Há. Isso quer dizer que é o lugar certo. Chegamos bem. Talvez você, eu certamente não. Ali, ó, junto da cerca há um oficial de patente. Vamos perguntar. Depois tudo passou muito rápido. São novos, o sargento berrou. Do recrutamento? Dêem-me os papéis. Por que caralho estão parados os dois? Marquem passo. Não fiquem parados, caralho. Virem à esquerda. Voltem, caralho, para a direita. Andem. Correndo. Voltem, caralho. Escutar e decorar. Primeiro, caralho, vão até o quartel-mestre. Solicitar a armadura. A cota de malha, a couraça, a pique, caralho, o elmo e um escrama-sax. E depois para o treinamento. Estejam prontos para o toque de reunir ao entardecer, caralho. Marchem! Com licença, Jarry olhou em volta timidamente. Eu acho que fui designado a outra companhia. Como? Peço desculpas, senhor oficial. Jarry rubejou. Só queria evitar um eventual erro, pois o senhor comissário disse explicitamente que iria ser delegado à PFI. Então eu... Você está em casa, rapaz! O sargento bufou, desarmado pelo senhor oficial. Esta é exatamente a sua companhia. Bem-vindo à pobre, fodida infantaria. Qual motivo? Rocco Hildebrandt repetiu. O costume requer que paguemos o tributo aos estimados senhores. Nós já pagamos tudo o que era preciso pagar. Vejam só, porra, um metadilho sabichão. Lúcio, montado espaçosamente na sela do cavalo roubado, lançou um sorriso de ponta a ponta, mostrando os dentes aos camaradas. Já pagou! E acha que tudo... Exatamente como aquele pavão. Lembre-se de que o pavão de hoje é o espanador de amanhã. Okultir, Klaproth, Milton e Ograbeck soltaram uma gargalhada em uníssono. A piada era de primeira e a diversão prometia. Rocco notou os asquerosos olhares pegajosos dos bandoleiros e virou-se. Na soleira da porta estava Encarvilha Hildebrandt, sua esposa, junto de Alua e Yasmin, suas duas filhas. Lúcio e sua companhia olhavam para as mulheres hobbits, sorrindo repugnantemente. Sim, sem dúvida a diversão prometia. Do outro lado da estrada de terra batida, a sobrinha de Hildebrandt, Impatientia Vanderbeck, chamada carinhosamente de Impi, aproximou-se da cerca viva. Era realmente uma bela menina. Os sorrisos dos bandidos tornaram-se ainda mais asquerosos e mais nojentos. E aí, anãozinho?
Lúcio o apressou. Dê uma moeda ao exército real, dê comida, cavalos, retire as vacas do estábulo. Não vamos ficar parados aqui até o pôr do sol. Precisamos ainda visitar algumas aldeias. Por que devemos pagar e dar? A voz de Rocco Hildebrandt tremia levemente, mas ainda ressoavam nela persistência e obstinação. Dizem que é para o exército, para a nossa defesa. E eu pergunto, quem nos defenderá da fome? Nós já pagamos pelo acantonamento, pagamos a contribuição para o mantimento do exército, a captação, o imposto sobre a propriedade territorial rural, o imposto sobre o patrimônio, a gratificação para os tocadores de gado, o imposto em grãos e só o diabo sabe o que mais. Além disso, 4 homens deste povoado, inclusive meu próprio filho, guiam os carros da tropa. Ninguém mais que meu cunhado Milo Vanderbeck, alcunhado de Ruivo, é cirurgião de campanha, uma pessoa importante no exército. Isto é, nós cumprimos em dobro a obrigação de enviar nosso contingente de Geira. Como então é possível que precisemos pagar mais? Pelo quê e para quê? E por quê? Lúcio lançou uma longa olhada para Encarvilha Hildebrandt, cujo nome de solteira era Biberveltet, a mulher do Metadilho, e para suas filhas bochechudas, Aloe e Yasmin. E para Imp Vanderberg, que parecia uma linda boneca trajando seu vestido verde. Para San Hofmeier e seu avô, o velhinho Holofernes. Para a avó Petúnia, que cavava a horta com obstinação. Para os restantes metadilhos do povoado, principalmente mulheres e adolescentes, olhando temerosamente de dentro das casas ou de trás das cercas. Você pergunta por quê? Sibilou, inclinando-se na cela e mirando nos apavorados olhos do metadilho. Eu lhe direi por quê. Porque você é um metadilho sarnento, estranho, vadio, e quem o desapropria, seu monstro repugnante, faz os deuses se regozijarem. Quem o perseguir, ó criatura, fará uma caridade e cumprirá um ato paterótico. E também porque eu estou morrendo de vontade de queimar esse seu ninho abominável. E eu estou morrendo de vontade de comer essas suas anãs. E porque nós somos 5 rijos bandoleiros e vocês são um punhado de anões cagões. Agora você já sabe o porquê? Agora já sei. Rocco Hildebrandt falou devagar. Vão embora daqui, grandes homens. Fora daqui, capetas. Não lhes daremos nada. Lúcio endireitou-se e estendeu a mão para pegar o escramasax preso à cela. Batam neles! Matem-nos! Com um movimento tão veloz que imperceptível pelo olho, Rocco Hildebrandt inclinou-se na direção dos carrinhos de mão, tirou a besta escondida debaixo da esteira, apoiou-a sobre a bochecha e disparou uma seta diretamente na boca de Lúcio, escancarada num grito. Encarvilha Hildebrandt, cujo nome de solteira era Biberveltet, executou um revés com a mão e uma foice deslizou pelo ar, acertando com ímpeto a garganta de Milton. O filho de um vilão vomitou sangue e caiu dando cambalhotas pela garupa do cavalo, agitando as pernas grotescamente. O Grabeck desabou berrando, caiu debaixo dos cascos do cavalo, acertado pela podadeira do avô Holofernes, enfiada em sua barriga até os cabos de madeira. O fortão Klaproth levantou a mão em que segurava um porrete contra o ancião, mas caiu da cela, gemendo horrivelmente, acertado bem no olho com um espeto para plantio arremessado por Imp Vanderbeck. Ocultir virou o cavalo e quis fugir, mas a avó Petúnia saltou até ele e encravou os dentes da enxada em sua coxa.
Ocultir berrou, caiu, a perna ficou presa no estribo e o cavalo, assustado, arrastou pelas cercas e afiadas estacas. O bandido arrastado berrava e ululava, e atrás dele, feito duas lobas, corriam a avó Petúnia com a enxada e Impe com uma torta faca para enxertar árvores. O avô Holofernes assoou o nariz com força. Todo o ocorrido, desde o grito de Lúcio até o assoar do nariz do avô Holofernes, durou mais ou menos o mesmo tanto que proferir a seguinte frase: os metadilhos são incrivelmente rápidos e arremessam infalivelmente qualquer tipo de armas. Rocco sentou-se nas escadas do casebre. Encarvilha Hildebrandt, cujo nome de solteira era Biberveld, sentou-se a seu lado. Suas filhas, Aloe e Yasmin, foram ajudar Sam Hofmeier a acabar com os feridos e despojar os mortos. Voltou Impe, trajando seu vestido verde com as mangas manchadas de sangue até os cotovelos. A avó Petúnia também estava voltando. Ia devagar, arfando, gemendo, apoiada em sua enxada ensanguentada e segurando o sacro. Nossa vozinha está envelhecendo, Hildebrandt pensou. Onde enterrar os bandidos, Sr. Rocco? Sam Hofmeier perguntou. Rocco Hildebrandt abraçou a mulher pelas costas e olhou para o céu. No bosque de bétulas, disse, junto dos outros. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.